Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e que o Mestre nos abençoe a todos, gaúchos, de coração ou nascidos aqui. Para a nossa harmonização, eu vou ler Sabedoria Todo Dia, que nos diz o seguinte: não se entregue. Às vezes, as dificuldades assumem proporções gigantescas, dando-lhe a impressão de que não adianta lutar. Mas mesmo assim, arregimente suas forças e creia no seu poder interior. Utilizando-o, você tem a oportunidade de constatar o quanto de que é capaz e talvez descubra ser muito mais do que esperava ser. Não tema os obstáculos. Ainda que os problemas venham ampliados, multiplicados, concentrados, acredite que nada são, pois você está com Deus. Ponha-se em ação. As dificuldades nada são quando você sabe o poder que tem. Com estas palavras de encorajamento e de fé em Deus, vamos todos juntos fechar os olhos e com o coração sereno e cheio de gratidão, elevar uma prece ao nosso Deus, nosso Pai Criador, e agradecer esse dia lindo, frio, mas com este sol que aquece a alma e o corpo. Agradecer a oportunidade bendita de estarmos aqui para ouvir as mensagens do Evangelho do Mestre Jesus. Agradecer também a Deus a oportunidade da família, dos amigos, dos companheiros da jornada terrena. Querido amigo e irmão, Mestre Jesus, obrigada por todos os teus ensinamentos, que são para nós um guia a ser seguido, um guia reto e certo, que nos levará à construção do reino de Deus em nós. Que possamos nesta manhã, envolvidos pelo amor da espiritualidade de luz, que nos envolve a todos, aproveitar as palavras da palestra e levar esses ensinamentos ao nosso coração. E que a paz do Mestre permaneça conosco. Que assim seja. Hoje a nossa irmã Jailce vai nos falar sobre reclamação e os seus efeitos. Bom dia a todos, que o Mestre Jesus nos ilumine na condução dessas reflexões desta manhã. E para iniciarmos o tema proposto para hoje, eu começo com uma expressão de Aristóteles, um filósofo grego, que nos disse o seguinte: somos o que fazemos repetidamente, por isso o mérito não está na ação, e sim no hábito. Então, através dessa expressão de Aristóteles, nós podemos entender a seriedade das nossas ações repetidas, por mais simples que elas sejam, e que pela frequência tornam-se quem somos. Geralmente, diante de atitudes comprometedoras, vícios químicos, físicos e comportamentais, agimos dizendo que podemos parar quando quisermos ou que nós temos o controle deles. Entretanto, esses comportamentos eles passam a ser a nossa realidade. E pior, muitas vezes nós nem percebemos devido à naturalidade com que se apresenta. E esse processo ele é perigoso,
pelo fato de que muitas vezes ele ocorre de maneira inconsciente, ou seja, por automatismo. E quando reclamamos, e reclamamos seguidas vezes, independente de termos razão ou não, e o que inicialmente é uma escolha ou um ato involuntário em nós, começa a tornar-se um hábito. E nós temos o hábito de reclamar de tudo. Quando chove, reclamamos do mau tempo. Quando faz sol, reclamamos porque está muito quente. Quando é noite, gostaríamos que fosse dia. Quando é dia, nos incomodamos pelo desejo que a noite chegue logo. Se o tempo passa depressa, nós reclamamos, sugerindo a ampliação do dia para 36 horas. Se o tempo é vagaroso, nós lamentamos pela lerdeza de Deus. Enfim, tudo, sem exceção, parece ser motivo de reclamação. E poderíamos nós aqui continuar listando inúmeros motivos de reclamação ou exemplos práticos da sua ocorrência. Porque reclamar, lamentar da vida ou das situações que a compõem são tidas para nós como naturais. Entretanto, é fundamental sabermos que, ao agirmos assim, vamos cunhando em nós essa realidade. E quando nós alertamos alguém sobre a inconveniência da reclamação constante, geralmente nós recebemos como respostas do que reclamam justificativas apoiadas em sérios, mas frágeis motivos. Eles dizem que reclamam porque é verdade, reclamam por terem razão, reclamam por ser ou não ser justo, reclamam porque sofrem muito, reclamam porque são incompreendidos. E muitos de nós ainda atestam que reclamam para desabafar a pressão dos problemas. Entretanto, ao terminar a reclamação, se observarmos nosso estado emocional, veremos que não solucionamos nada, muito menos melhoramos. O que ocorreu é que, ao falar, nós exteriorizamos o que está em nosso íntimo, influenciando o que estão à nossa volta e o ambiente, mas benefício mesmo, nenhum. Então, ao percebermos-nos reclamando de alguma coisa, façamos-nos as seguintes perguntas: é útil a minha reclamação? Alguém ou alguma coisa irá melhorar com ela? Haverá benefício para a solução do problema? Se a resposta for negativa para essas perguntas, esqueça. Afinal, você está perdendo um tempo precioso, onde poderia estar se dedicando a encontrar as soluções pelos caminhos da inteligência e do trabalho. Reclamar é sempre cair em uma armadilha feita por nós mesmos. Existe um provérbio árabe que diz o seguinte: se teu mal tem remédio, por que reclamas? Se o teu mal não tem remédio, por que reclamas? Em boa definição, reclamar consome nossas energias e as nossas possibilidades de melhora e de solução. Mas será que esse hábito, esse vício de reclamar, é fácil de romper? É fácil se desfazer do vício da reclamação? Claro que não. Porque romper esse hábito instalado em nós é sempre de muita dificuldade. Afinal, quanto maior o tempo do nosso comprometimento com ele,
ele vai gerando em nós raízes muito profundas e que geralmente resistem em nossa conduta por muito tempo. E nós não podemos nos libertar de um hábito simplesmente atirando-o pela janela. O mesmo trabalho que temos para a sua instalação em nós, nós teremos no seu processo de eliminação. Libertar-se do vício da reclamação exige descer degrau a degrau até a renovação da maneira de pensarmos e de agirmos. Vai se fazendo gradualmente. Emmanuel nos diz, lá na questão 196 do livro O Consolador, que muitas das nossas queixas e reclamações são consideradas verdadeiras preces, dignas de toda a carinhosa atenção dos amigos desencarnados, mas que a grande maioria das nossas reclamações não passa de lamentação inútil a que o homem se acostumou como a um vício qualquer. E ele nos diz mais. Ele nos diz que ainda que temos nas mãos o remédio eficaz, que é o Evangelho de Jesus e os consoladores esclarecimentos da doutrina espírita. E que a nossa repetição das reclamações e das queixas traduz má vontade, a nossa má vontade na aplicação legítima do conhecimento para nós mesmos. Ou seja, nós temos o conhecimento, então precisamos praticar. E como já é sabido de todos nós, somos seres espirituais vivenciando uma experiência material, e não ao contrário. E dessa forma, tudo o que ocorre na vida física tem reflexo direto em nossas disposições espirituais. Primeiro, influenciamos o mundo à nossa volta e depois somos influenciados por ele, de maneira constante e precisa. E obedecendo à lei da atração, onde semelhante atrai semelhante, existem inúmeros comprometimentos espirituais que inevitavelmente acompanham aquele que se entrega às queixas e reclamações. E cabe lembrar que nós somos livres, e desta forma, Deus, através das suas leis, respeita a nossa liberdade, permitindo que nos liguemos ao que queremos. Sendo assim, quando reclamamos, nos queixamos da vida, das pessoas ou das situações, atraímos da mesma forma seres que também vivem um estado de insatisfação e desconforto pelas situações da vida. E segundo nos orientam os benfeitores espirituais, lá na questão 459 do Livro dos Espíritos, eles nos dizem que a influência dos espíritos é maior do que queremos, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Portanto, a influência dos espíritos ela é fundamental para decidirmos a condução das nossas vidas. Contudo, alguém poderia pensar que esse processo nos deixaria na condição de vítima dessas influências. E, de uma certa forma, sim. Mas nós não podemos deixar de lembrar que somos influenciados por aqueles que atraímos, o que devolve a nós a responsabilidade de todo o processo e nos dá, mesmo perante a execução desta lei natural, a liberdade de escolhermos quem queremos como companhia espiritual. E é aí que está a grandeza de Deus, que nos deixa livres para buscar os parceiros mais adequados à nossa realidade moral. E assim nós podemos entender que os dois mundos
material e espiritual, eles caminham com ligação e comunhão constante. E estão interagindo o tempo todo. E o entendimento dessa realidade para nós nos coloca em condições de transformar a nossa realidade atual para outra desejada. Mas qual seria essa outra realidade? Será que não seria um novo olhar sobre a vida, começando através da gratidão? Porque a vida, a natureza, a família, o nosso semelhante, nosso trabalho, o chefe, as provas e expiações, as dores, a saúde ou a doença, a situação financeira, o inimigo, todos esses exemplos, eles podem ser motivos de gratidão ou de reclamação da nossa parte. Agradecer ou reclamar depende do nosso olhar, do nosso ponto de vista. Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, alerta que a reclamação é uma perda de tempo. E realmente, se pararmos para pensar, quem reclama está perdendo a oportunidade de agradecer, de fazer algo útil na existência. Porque aquele momento de reclamação, ele não nos leva a um resultado efetivo. Então, nós poderíamos dispensar o momento de reclamar, sem que fizesse nenhuma falta. E nós não estamos aqui cogitando ou excluindo uma avaliação serena. Não a reclamação, mas uma avaliação serena que é necessária para determinadas situações, ocorrências e circunstâncias que vivenciamos, frutos da nossa iniciativa ou decorrente até da ação de terceiros. É importante, sim, fazermos avaliações para melhorar o que for indispensável à caminhada evolutiva. Mas a reclamação, pelo contrário, ela não tem um propósito útil. Apenas a lamentação, que deixa transparecer, então, o nosso azedume. Então, nesses casos, seria melhor que nós nos silenciássemos, pois o silêncio, na maioria das vezes, ele se traduz na melhor das respostas. É como aquela expressão do ditado popular: você perdeu uma boa oportunidade de ficar calado. A reclamação, ela reflete postura de orgulho, ao passo que a gratidão, ela é o resultado de atitude humilde. E mais, a reclamação, ela nos fecha para a sintonia com o auxílio superior, ao passo que a gratidão, ela facilita a energia com aqueles que aspiram, com aqueles que desejam a harmonia e o equilíbrio dela decorrente. E se nós analisarmos detidamente, nós chegaremos à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. Porque quando nós agradecemos, nós ficamos mais felizes, pois nós aprendemos a enxergar novos horizontes. Os nossos olhos brilham mais, identificando-se com o belo, com o bom, com o útil. E a gratidão, então, ela nos oferece uma pequena e substancial amostra do que é felicidade. Quando você sente gratidão, você está concentrando a sua atenção em Deus e nas bênçãos que Ele nos presenteia todos os dias. E viver
Viver vale a pena, e por isso que precisamos ser gratos à vida que Deus nos presenteou. E neste mês de setembro, onde se fala bastante na valorização da vida, precisamos reconhecer que a vida é um presente para todos nós, por mais dolorida que às vezes ela se apresente. E Amélia Rodrigues, através de Divaldo Pereira Franco, ela nos trouxe um belíssimo poema falando da gratidão, de como nós deveríamos sentir e viver a vida. Esse poema, ele nos faz lembrar o quanto é belo viver e agradecer pelo que temos e pelo que somos. E ela começa nos dizendo assim: Senhor, muito obrigado pelo ar que nos dá, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que nós temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque eu posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, que ajuda, que socorre, que ensina, que ilumina, e pela voz que fala de amor. Obrigada, Senhor. Obrigado, Senhor, por essas mãos, mãos que são minhas, alavancas da ação, do progresso, da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura, que socorrem na amargura, mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram leis e pelas que feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuírem as dores de muitas vidas. Pelas mãos que trabalham no solo, que amparam o sofrimento, estancam lágrimas. Pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem. Pelas mãos que brilham nestes traços, como estrelas sublimes fulgindo nos meus braços. E pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar. Pés da renúncia, que seguem humildes e nobres, sem reclamar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto da paz, ou escola de amor, a mansão de glória, ou pequeno quarto, ou palácio, ou tapera, ou tugúrio, ou a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que eu tenho e pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nenhum lar tiver, ou um teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas
como sendo o leito de repouso e o suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem um alguém para me consolar, direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo, e sei que me amas, porque me deste a vida, jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigado, Senhor, porque nasci. Obrigado, porque creio em ti e porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor. É um belíssimo poema e eu li apenas alguns pedaços, alguns trechos desse poema. Quem quiser ler ele na íntegra, pode encontrá-lo na internet. Mas com esses pequenos trechos que eu li, é para nós percebermos o quanto nós recebemos e continuamos recebendo de Deus todos os dias. E que às vezes nós focamos somente nos problemas, cristalizamos aquilo que apenas nós consideramos ruim e esquecemos muitas vezes de agradecer tudo o que Deus nos deu e nos dá todos os dias. Então, queridos irmãos, se ainda nós temos o costume de reclamar, vamos fazer o máximo para evitar esse mau hábito e mudar o nosso padrão mental. Vamos trocar a reclamação pela gratidão. E com muita gratidão que eu agradeço pela atenção de todos e desejo um abençoado domingo para todos nós. Envolvidos e sentindo o amor que vem da espiritualidade de luz, que nos envolve todo o ser neste momento, vamos nos preparar para o passe espiritual coletivo. Abrindo nosso coração e elevando mais uma vez uma prece ao alto. Ao nosso amado Deus, Senhor dos mundos, Divino Criador de tudo e de todos. Obrigada mais uma vez por podermos estar aqui, ouvir essas lindas palavras de encorajamento e também agradecer ao Divino Mestre Nazareno, este ser que sofreu dores, humilhações e soube resignadamente, conectado a Deus, esse Pai amoroso, suportar tudo com amor, gratidão e nos deixar estas belas e inesquecíveis palavras que estão no Evangelho e que nos guiam, nos deixar estes ensinamentos a nos iluminar toda a existência. Nós te rogamos, ó Pai, que nos abençoe com coragem, com fé, perseverança, e que possamos ver em cada situação que, por mais difícil que se nos pareça, possamos ver uma oportunidade de crescer, de melhorar
e que possamos dar a mão ao nosso irmão Jesus nestes momentos, pois ao lado dele tudo é melhor, mais leve e mais sereno. Nós te pedimos também, ó Pai, pelos corações mais sofredores, que ainda não te conhecem, que ainda não tiveram a oportunidade de te buscar e buscar os ensinamentos do Mestre Jesus. Que o amor do Mestre nos abençoe a todos e que tenhamos uma excelente semana junto da nossa família, junto dos nossos amores. Que assim seja. Que tenhamos todos um bom domingo.